Bom, boa tarde, professor. Irei dar início ao trabalho final, que seria nosso desenvolvimento de um sistema de armazenamento, tipo cantilever para verticalização de um estoque de barras metálicas, da disciplina de Metodologia de Projeto de Máquinas, do curso de Engenharia Mecânica. Eu e nossa equipe, Eduardo, Richard, João e Edson, iremos apresentar as seguintes necessidades desse projeto. Primeiro, eu vou falar um pouco o que é o nosso projeto. O nosso trabalho consiste num levantamento de informações sobre uma oficina mecânica, no caso a oficina da nossa universidade, que é o TFPR do campus de Guarapuava. Bom, a gente identificou é, que o armazenamento atual de barras ele é inadequado, com isso gerando riscos e até mesmo estragando essas barras, né, por conta da corrosão e do mau planejamento e um mau uso dessas barras. Por isso, a nossa proposta seria desenvolver um sistema seguro e ergonômico, né, que seria organizar toda essa parte de barra em modo verticalizado e otimizar o layout da oficina para garantir mais eficiência, segurança para todos os usuários, até mesmo as nossas equipes, como Baja, a CRT e entre outros. Dando continuidade, irei falar um pouco mais sobre as nossas necessidades, que seria a falha de planejamento, de layout e logística, né? Que é toda a parte de falta de área própria, falha de gestão no estoque, nosso risco à segurança, né? Saúde ergonômica, que seria o perigo constante de acidentes, falta de ergonomia, que seria a movimentação das equipes ou até mesmo a nossa movimentação na oficina, nossa urgência de adequação normativa, que seria nossas necessidades de alinhar ao ambiente, um trabalho mais exigente, contém as normas, né, que seria a norma NR11 e a NR12, implementações de gestões visuais e também o gargalo produtivo, né, que seria mais o desperdício desse tempo excessivo das equipes movimentando essas barras para lá e para cá, atrasos em andamento de projetos, porque complica, né, querendo ou não, as barras estando espalhadas pela oficina, complica a movimentação das equipes. Bom, dando continuidade às nossas necessidades, temos também um problema de espaço e organização, que seria o acúmulo dessas barras, né, tubos ou ocupação indevida, né, nas bancadas. Essas barras geralmente estão em bancadas ou até mesmo, como está na imagem ao lado, empilhadas em cantos superiores da oficina, e isso pode gerar riscos. Falando um pouco também sobre o prejuízo do material, que também, deixando essas barras espalhadas lá, pode ou danificá-las ou ter um tipo de corrosão e descartando essas barras ou até mesmo outros equipamentos, outras estruturas. Bom, aqui eu vou dar início aos nossos 5 porquê. Nosso primeiro porquê. Porque a oficina não dispõe de um sistema de armazenamento adequado para barras e perfis metálicos. Bom, porque o projeto original do layout da oficina não previu a verticalização de estoque, né, resultando em um espaço sem infraestrutura dedicada a esses materiais em formato de barras ou até mesmo em tubos. Na segunda, porque a falta de previsão de espaço no layout é um problema atual? Bom, porque o volume de projetos e materiais cresceu, como Baja, CRT, então é inexistente de um local fixo obrigado ao posicionamento desses materiais, né? Uma área de circulação ou em bancadas, ou até mesmo, como estava nas imagens anteriores, sobrepostas em colunas, né?
e gerando riscos. Bom, na terceira, por que o armazenamento improvisado nessas áreas é prejudiciais? Como eu disse, porque gera riscos iminentes, acidentes, tropeços de alunos que estão ali circulando pela área, por conta dos projetos ou até mesmo outras funções. Na quarta, por que é necessário otimizar esse fluxo e garantir a organização desses insumos? Bom, porque a desorganização aumenta o tempo de busca por matéria-prima, ou até mesmo integridade do material, no caso, ele fica exposto. Então, isso acaba oxidando ou impactando em todos os cronogramas da equipe, por estar espalhado esses materiais ali pela oficina. Na 5, por que garantir que a oficina opere com eficiência, segurança, organização e objetivo final? Bom, porque além de cumprir essas normas regum- regu- regula- essas normas regulamentadoras, né, que seria NR11, NR12 e o ambiente acadêmico, que deve servir como padrão de gestão industrial, né, como a segurança e a formação técnica dos alunos. Isso seria a nossa causa raiz, que seria a falha do planejamento original, né, de layout e layout não, do layout e da gestão do espaço físico da oficina, né, que não contemplou na nossa infraestrutura que seria necessário a verticalização e organização desses materiais metálicos. Aqui eu vou falar um pouco sobre a lista de requisitos, onde segue todas as recomendações, classificando ela como E, exigências, e D, como desejáveis. Esses parâmetros norteiam como dimensionamento e a validação do projeto, né? Baseados na NR11 e na NR12. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a capacidade, que ela teve dois requisitos e foi classificada como tipo E. Um desses requisitos seria suportar carga estática ou a resistência de impacto. Já a geometria, ela foi classificada com tipo E também, porém ela tem 6 requisitos, que seria seu comprimento útil, batente, que seria a orelha, o espaçamento vertical, o sistema principal, que deve atender às barras longas de comprimento de 1 metro a 6, exige no mínimo 6 pontos de apoio, os braços de apoio devem possuir revestimento superior com nylon, para reduzir todo aquele contato direto das barras com o apoio, e ela também foi classificada do tipo E. Bom, já a sua ergonomia, ela foi classificada do tipo E também, porém ela tem um requisito, que seria a altura máxima de alcance, né, de 1,80. Sua segurança, que tem 3 requisitos também, e foi classificada tipo E, que todas as extremidades devem ter seu chanfro ou raio, uma pintura industrial na cor amarela para sua segurança, e a fixação, né, de toda a parte de parafusos, químicos e mecânicos da resistência do momento efetor máximo. Bom, já a manufatura, ela tem 2 requisitos, que seria viável a fabricar via corte, serra, plasma ou soldagem, utilizar matérias recicladas da oficina, né? Seria reciclada toda a parte de barra ali. E ela também, tanto a segurança quanto a manufatura, foi classificada com tipo E. Já a operação, ela tem um requisito, que seria identificar visual por tipo de material, né? O tipo de material seria aço, carbono, alumínio, inox. Ela foi classificada tipo D, desejável. O custo, ele também tem um requisito, foi utilizar apenas recursos da universidade, tendo um custo ali, né? Mas parte dele foi reciclado da nossa estrutura. Ela também foi classificada do tipo D, desejável, né? E sua manutenção de sistema, que tem um requisito também, né?
tem um requisito só, que seria permitir toda essa inspeção periódica daquele nylon ali, nas soldas ou parafusos, pintura, etc. Ela foi classificada com tipo E também, que seria exigências. Dando continuidade ao nosso projeto, eu vou falar um pouco sobre o objetivo, que seria a nossa estrutura firme e segura. Por que da nossa estrutura firme e segura? Porque não tem um problema da nossa estrutura flambar ou até mesmo se romper com essas barras, deixando elas mais fáceis para acesso ou até mesmo deixando elas altas para não ocorrer um tipo de acidente. Já o foco em que vai usar seria mais nossas equipes que estão ali presentes na oficina, estudantes ou outras pessoas como a Apollo, a CRT, o Baja. De fabricação inteligente e sustentável, a gente fez toda essa parte de projeto, onde será a parte de sustentação, porém a gente utilizou 100% das barras e que estão jogadas lá na oficina, e com isso a gente utilizou elas para fazer toda a parte de estrutura, né? Que será a sustentação das próprias barras que estão espalhadas por lá. Falando um pouco da nossa cultura e de organização, como eu disse no foco, né? Quem vai usar deixa de forma adequada a organização das barras, né? Fazendo com que elas não fiquem espalhadas como está na imagem, podendo causar um tipo de acidente ou até mesmo alguém tropeçar ali e aquela barra cair em cima da pessoa e causar um problema maior. Agora irei passar para o meu colega de equipe para dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, dá início à minha parte aqui, professor. Vou falar um pouco sobre o conceito do nosso produto, onde aqui dando uma introdução e falando um pouco do propósito do nosso produto, que seria basicamente essa prateleira cantilever, que falamos sobre ela ao decorrer do semestre inteiro, né? Basicamente, o que seria a introdução dele? Seria um objeto não, uma prateleira, né? Como já diz o nome, para armazenar os nossos insumos, que seria tubos e barras metálicas utilizadas nos projetos da oficina, que hoje em dia se encontra em cima de paredes, apoiada em outras paredes e no chão, assim mal preservando o material que é utilizado nos projetos da oficina. Bom, seu funcionamento é autoexplicativo, querendo ou não, porque ele já meio que diz onde que vamos apoiar os materiais, e esse é o seu funcionamento, apoiando o material e armazenando de forma mais adequada. A nossa estrutura, basicamente, é uma estrutura metálica, reutilizando materiais encontrados atrás do bloco P, onde se encontra a oficina ali, que são barras metálicas descartadas pelos funcionários da UTF, o terceirizado ali da manutenção. O nosso diferencial e melhoria operacional, com base nas outras prateleiras que eu pesquisei, não vi nenhuma tendo isso, que seria uma peça de nylon nessa chapa superior, assim protegendo o atrito entre os materiais, que querendo ou não pode promover uma degradação precoce. E o material acaba se oxidando ali. Bom, a nossa ergonomia basicamente seria dividir o conjunto de 6 prateleiras dessas, porque até então a gente pode ter barra de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 metros. 6 metros é o limite de compra, né? Não vende barra maior que isso ou tubo maior que isso. E a ergonomia seria basicamente pegar um conjunto de 6 dessas e fracionar elas em algumas alturas, né? Pegar 6 numa altura de 1 metro, 6 na altura de 1,20 m e assim sucessivamente. O que a gente entende de ergonomia também, que seria um ponto bem importante dizer, é que os materiais pesados a gente tem que deixar no nível da cintura,
que assim a gente não prejudica o operador e a sua saúde, né? Como se fosse a coluna ali que está sendo prejudicada. Então, os materiais mais pesados ficariam na altura da cintura e a altura máxima onde poderia ser armazenados, conforme as NR que a gente estudou, seria na altura de 1,80 m. Mais que isso, não seria viável ter uma prateleira numa altura maior. Bom, dando início aqui à estrutura funcional, a gente tem a função principal, que seria armazenar, como igual na imagem ilustrativa ao lado, armazenar tubos e barras metálicas utilizadas nos projetos. Sua função secundária seria basicamente suportar a carga estática do material. O nosso projeto foi desenvolvido, está em desenvolvimento na verdade, para querer suportar uma carga ali de uns 500 quilos por apoio, por ponto de apoio, assim tendo um fator de segurança bom. Bom, impedir quedas acidentais com a cantilever, que seria basicamente essa orelhinha na ponta da prateleira. Assim, a gente tem uma segurança de que, por exemplo, um tubo não vai rolar e cair em cima do operador. Impedir acidente de choque, ou seja, ela vai ter uma pintura chamativa, assim evitando que um operador possa vir distraído e bater, que vai conseguir ver de longe, e evitar degradação do material, né? Que o material depositado em qualquer ambiente, por exemplo, igual está na nossa oficina que seria no chão, pega umidade, as tias da limpeza vão lavar, acaba jogando água e assim oxida e a gente perde o material precocemente. Bom, a nossa técnica FAST seria montada e baseada basicamente como podemos ver na imagem. Da esquerda para a direita a gente tem o como. Ou seja, tem nosso sistema que seria a prateleira. Como seria feito? Aí seria o nosso subsistema, que seria o fixador vertical, o suporte de carga, o batente cantilever e o acabamento. E como a gente vai fazer esses 4 subsistemas? Seria com os componentes, tendo uma chapa retangular, uma chapa superior horizontal, uma chapa inferior diagonal, uma chapa metálica e a pintura. Agora, para ver se temos coerência nisso que foi feito, a gente faria da direita para a esquerda, que seria o porquê de cada componente para cada subsistema para fazer o sistema. Basicamente, o porquê de uma chapa retangular? Porque ela daria início à fabricação de tudo, sendo o nosso apoiador perpendicular à parede ali, paralelo, perdão. Aí viria a nossa chapa horizontal superior, que seria o suporte dos tubos, que seria a parte onde vai apoiar os tubos. O que seria a nossa chapa inferior diagonal? Seria onde iria suportar o peso, basicamente, como uma mão francesa, propriamente dito já por nós no trabalho. O que seria a chapa metálica? Seria o batente cantilever, que seria o que a gente chama de orelha ali, para evitar que tubos ou barras deslizem e possam acabar caindo em cima do operador. E o porquê da pintura amarela? Para dar um bom acabamento no material, que seria a nossa prateleira, e assim evitando uma alta degradação do próprio material, que é um material estrutural, né? E com isso a gente consegue entender o porquê do nosso sistema, subsistema e componente, e assim do componente, subsistema e sistema. Assim a gente consegue assimilar bem o que cada um seria e por qual caminho seguir. Bom, dando início ao nosso DFME top-down, ele é composto, feito basicamente após a gente fazer o modelo FAST, que basicamente no DFMEA a gente consegue ver o subsistema mais crítico do projeto, assim como foi descrito na tabela deixei informativa. Na primeira coluna a gente teria o nosso subsistema no cabeçalho e o subsistema na primeira coluna. Na segunda teria a função requerida e a função requerida de cada subsistema, o método de falha, o efeito de falha e a severidade. Bom, o nosso primeiro subsistema seria o fixador vertical de parede. A sua função requerida seria fixar propriamente o produto na parede. O nosso método de falha seria caso esse produto se solte da parede, ou seja, a chapa ou a prateleira em si possa se desplacar da parede. E o nosso efeito da falha seria a estrutura inteira cair, podendo causar danos severos, até mesmo nos operários e na oficina. A sua severidade foi classificada como 9, pois a gente consegue ver que a prateleira inteira estaria se soltando. Assim a gente poderia, antes de acontecer o acidente, arrumar. Bom, suporte de carga basicamente seria suportar a carga do material inteiro, né, dos materiais,
que seriam apoiados na prateleira. O que poderia ser o método de falha seria a flambagem. A gente conseguiria ver que a chapa está entortando, assim podendo cair os materiais, que seria nosso já efeito da falha. Assim, causando uma instabilidade inteira no sistema e podendo derrubar os materiais em cima de operários. Sua severidade também é 9, pois a gente conseguiria ver a chapa entortando, ou seja, a flambagem. Pulando para os próximos aqui, a gente teria o batente cantilever, que seria a sua função ali, basicamente, seria manter as barras no suporte horizontal, na barra horizontal ali, deixando com que elas não caiam para o lado do operador. O seu método de falha seria permitir que as barras caiam, né? Basicamente ele desplacar do conjunto inteiro e as barras cair. E o efeito de falha, como quase todos, seria os materiais cair em cima dos operadores e assim causar dano trabalhista. Sua severidade é 10 porque às vezes a gente não vai conseguir ter uma análise visual muito boa e assim podendo colocar o material, ele acabar caindo e machucar os operadores. E por fim do nosso DFMEA seria o acabamento e proteção, que seria a pintura, com a função requerida que seria revestir a prateleira inteira. O método de falha seria essa tinta sair ou não aderir ao material, e seu efeito de falha seria uma corrosão precoce da prateleira inteira, assim, por exemplo, tendo que refazer uma nova. A sua severidade foi classificada como 7, pois por mais que a tinta se desplaque, não tenha uma boa aderência ao material, o material vai continuar ali, vai continuar exercendo o seu trabalho, ou seja, isso não daria muito problema. Bom, basicamente para finalizar minha parte, seria as partes do croquis. O croquis basicamente seria uma imagem não do nosso projeto final, mas do conceito do nosso projeto. No lado esquerdo eu tenho o croquis, que seria o nosso croquis montado inteiro, né? A gente podendo ver como seria o sistema inteiro junto com o seu subsistema acoplado. Aqui a gente já tem uma base de como as barras e os tubos seriam apoiados, e assim a gente entender e conseguir passar para um futuro cliente caso ele queira entender o que seria mais o projeto. O croquis com vista explodida, a gente consegue entender o que cada subsistema basicamente é. Ou seja, podemos ver aqui a chapa retangular que vai fixada na parede com os parafusos, a chapa inferior diagonal, que podemos ver ali na parte de baixo, que seria para exercer não, perdão, que seria para suportar a carga do nosso material, a barra horizontal superior, que seria para apoiar as nossas outras barras utilizadas no projeto de tubos, e o cantilever, que seria basicamente a orelhinha ali, que faz com que evite que o material caia. Basicamente seria isso a minha parte, e aqui eu passo para o próximo amigo continuar a explicação do nosso projeto. Bom, após concluída a análise do DFMEA top-down, onde avaliamos os riscos e as funções do sistema de forma macro, a gente avança agora para uma etapa crucial do detalhamento, que é o DFMEA bottom-up. O grande diferencial dessa abordagem é o foco direcionado aos componentes individuais da nossa prateleira. O nosso principal objetivo aqui é isolar cada elemento mecânico, físico ou geométrico para entender como uma falha localizada pode se propagar e comprometer a integridade de toda a estrutura. A partir dessa investigação pontual, conseguimos mapear os modos de falha, diagnosticar suas causas e efeitos e o mais importante, definir as ações preventivas exatas para evitar esses riscos e ainda na fase de desenvolvimento. Para garantir o rigor técnico dessa análise, a gente segue uma sequência metodológica rigorosa e padronizada para cada item. Determinamos a sua função técnica, mapeamos o modo de falha, avaliamos o efeito gerado e validamos quais controles preventivos e detectivos já possuímos em projeto. A priorização de nossas ações é fundamentada em 3 índices críticos, conforme a norma SAI J 1739, onde o primeiro é a severidade, que mede o impacto do dano ao usuário ou equipamento. O segundo é a ocorrência, que estima a probabilidade da falha se manifestar. E, finalmente, a detecção,
onde é avaliado a nossa capacidade de identificar o desvio antes que ele se torne um problema real. O cruzamento desses três fatores nos gera a prioridade de ação, classificando o risco em alto, médio ou baixo, para nortear qual deve ser a nossa prioridade. Aqui temos a matriz completa do nosso DFMEA Bottom-Up. Como podemos observar, os componentes estruturais primários, como chapa retangular, a barra horizontal superior e a barra diagonal inferior, apresentam maior índice de criticidade, com severidade 9, devido ao risco de colapso estrutural ou queda de materiais pesados, porém, ele ainda nos dá um aviso prévio, por isso não é 10. Para neutralizar esses riscos, implementamos controles robustos baseados em simulações computacionais de elementos finitos, o FEA, testes dinâmicos de bancada e o uso de fatores de segurança superiores a 2. Notas também que o batente de orelha ele tem uma severidade de 10, porque caso aconteça algum problema, ele não vai nos avisar antes de quebrar. Ele apenas vai romper ali e derrubar todas as barras que estão em cima do suporte. Ou seja, ele necessita de uma revisão rigorosa, tanto analítica quanto computacional, no CAD, para que não aconteça esse problema. Por outro lado, a gente tem também itens como o nylon de sacrifício e a pintura, que possuem menor severidade, mas desempenham um papel vital na durabilidade e na sinalização visual. E com essas ações recomendadas, a gente pode garantir uma estrutura plenamente confiável, econômica e segura para a verticalização das nossas barras metálicas. Dando continuidade à nossa análise através do AP, da nossa prioridade de ação, a gente foca agora nos componentes enquadrados na prioridade média. Esse grupo ele engloba a base mecânica e estrutural da nossa prateleira, que seriam a chapa retangular, a barra horizontal superior, a barra diagonal inferior e o batente, a orelha. É fundamental a gente destacar que, embora o projeto ele preveja fatores de segurança robustos e dimensões calculadas para o momento fletor, esses elementos apontam altíssima severidade, entre 9 e 10. O principal motivo dessa classificação crítica, em que uma eventual falha mecânica nesses pontos poderia causar um enorme dano à estrutura ou a queda de barras metálicas pesadas, gerando um risco severo de acidentes aos usuários. Por essa razão, essa classe tornou-se o foco de atenção máxima do nosso projeto. Em contrapartida, os componentes voltados para a interface e proteção, que seriam o nylon de sacrifício e a pintura amarela, receberam uma classificação baixa. O motivo disso é que uma eventual falha localizada nesses itens não compromete a resistência mecânica primária ou a estabilidade da prateleira a curto prazo. Os impactos aqui estão diretamente associados ao desgaste por atrito, oxidação ou perda de sinalização visual, afetando essencialmente a durabilidade, a estética e a vida útil do equipamento. Portanto, embora o risco de um colapso imediato seja baixo, esses elementos demandam um monitoramento contínuo. Para neutralizar de forma prática os riscos que mapeamos tanto na média quanto na baixa prioridade, estabelecemos 4 ações recomendadas, obrigatórias antes da fabricação do protótipo. A primeira é a execução de simulações computacionais avançadas, via FEA ou CAI, mapeando a distribuição de tensões e deformações nas juntas. Paralelamente, realizamos a revisão dos cálculos estruturais analíticos para validar analiticamente o dimensionamento. E o terceiro passo seria a validação completa do modelo em ambiente virtual, para evitar erros de montagem. E por fim, definimos um plano de inspeção e manutenção periódica, com foco especial nos itens de desgaste que vimos no slide anterior. Aqui eu apresento de onde vem a fundamentação técnica que ampara todas as decisões de projeto que tomamos até aqui.
Como podemos observar nessa tabela, as normas NR 11 e 12 foram utilizadas como base para os requisitos de armazenamento seguro de materiais e segurança física dos usuários na oficina. Para o gerenciamento de riscos e a definição dos critérios de prioridade de ação, adotamos a metodologia internacional, a SAI J1739, e no que diz respeito ao refinamento de componentes, aplicamos a ISO 1101 para as especificações e tolerâncias geométricas. E por fim, a ISO 604 para validar o comportamento mecânico do polímero de nylon de proteção. E com esse ecossistema normativo, a gente consegue cumprir o nosso principal objetivo dentro do projeto, que seria aumentar a segurança do sistema, reduzir drasticamente a probabilidade de falhas e garantir a total conformidade técnica do equipamento. Já com as análises consolidadas e os riscos já identificados, entramos na fase de concretização do produto. O nosso grande objetivo aqui é tirar o projeto do papel e transformá-lo em um equipamento físico funcional. Para orientar essa transição, adotamos 4 princípios fundamentais: a viabilidade técnica da estrutura, o baixo custo de produção, o reaproveitamento de materiais descartados e o compromisso com a sustentabilidade. Como resultado esperado, estruturamos um planejamento logístico para que toda a fabricação seja executada utilizando a própria infraestrutura e laboratórios da UTFPR, maximizando a eficiência de recursos internos da universidade e tornando o projeto economicamente viável. Processo de fabricação. Bom, para tornar isso uma realidade, a gente desenhou um fluxo fabril simples e sequencial, utilizando maquinários convencionais da nossa universidade. O processo começa com a triagem e captação de materiais reciclados da própria oficina, como perfis estruturais e chapas metálicas. A segunda etapa é o corte, onde os perfis são dimensionados por meio de serra-fita ou corte a plasma. Em seguida, avançamos para a furação, utilizando a furadeira de bancada para garantir uma precisão geométrica nos furos de fixação da chapa. Já a união da estrutura final do conjunto ocorre na etapa de soldagem, utilizando o processo MIG para fundir de forma robusta a chapa, as barras e o batente. Por fim, utilizamos o acabamento via esmerilhamento, ou seja, com o esmeril também que a gente possui na faculdade, a gente consegue eliminar as quinas vivas, garantir uma qualidade superficial e a segurança no manuseio. Com esse roteiro fabril, a gente consegue entregar uma prateleira cantilever finalizada, com baixo custo e uma boa confiabilidade. Após a fabricação, é muito importante comentarmos sobre a operação e definirmos qual que seria justamente a operação correta do nosso projeto. A operação correta do nosso projeto se resume à aplicação das NRs 11 e 12, onde barras de grande peso, produtos de grande peso devem ficar abaixo da cintura, que seria ali na zona de ouro, e os produtos mais leves acima disso e com um máximo de altura de 1,80 m. Daí a questão de separação de materiais, assim, sobre alumínio e aço, como por exemplo, seria definido pelo usuário, mas desde que siga essa regra dos pesos acima ou abaixo da cintura. Após a operação, é imprescindível a gente falar sobre a manutenção. A manutenção é com certeza algo bem simples, afinal não temos partes móveis ou algo agravante para a manutenção do nosso projeto. A questão da manutenção se resume à inspeção de integridade estrutural do projeto, então análise das soldas, se elas não têm trincas, se as barras não estão com flambagem, se os parafusos não estão com folga ou soltos, e após toda essa análise a gente já pode garantir que a manutenção do projeto está em dia.
Após a análise geral do projeto, a gente viu que o nosso custo total seria de aproximadamente R$ 560, só que esses R$ 560 seriam divididos entre mais de uma peça, né? Afinal, itens como a pintura e o nylon, a gente não consegue comprar a quantidade de tinta específica apenas para uma prateleira, assim como o nylon também não tem como você comprar uma chapinha só para prateleira. O nylon vem em tarugos, que a gente teria que usinar e assim aplicar o nosso projeto, e a tinta a gente compra em baldes ou latas, e depois, posteriormente, divide entre as prateleiras. Os elementos de fixação são relativamente baratos, R$ 7,60 pelos 4 parafusos de uma prateleira. A questão do processo de manufatura, a gente colocou um valor de R$ 200 como teoria, se fosse pagar para alguém, mas como vamos usar os equipamentos da própria faculdade previsto no projeto, isso seria retirado posteriormente dos custos. A matéria-prima e os perfis são totalmente reciclados dentro da faculdade, né? São produtos de sobras ou de lixo de outras atividades de dentro da faculdade, então o custo deles é zero. O objetivo inicial do projeto sempre foi utilizar já esse material reciclado da faculdade para que a gente não houvesse desperdício e também economizasse nesses valores. Como comprovação da efetividade do projeto, a gente utilizou as simulações, né? Foi utilizado o Fusion 360 para simulação. Dentro da simulação, a gente viu que o fator de segurança foi de 2,55, ou seja, já passou do 2, que era o mínimo que a gente procurava para esse projeto. A tensão máxima de von Mises foi de 97,177 megapascal, abaixo do limite, que era de 248, então menos da metade. O deslocamento máximo na extremidade ali foi de 0,2 milímetros, isso numa carga de 5.000 newtons, então assim, 5.000 newtons para apenas uma prateleira já é uma carga mais do que sobrando assim para o teste, né? Então a garantia de que esta prateleira é segura é máxima mesmo, assim. Aqui foi a imagem da distribuição do fator de segurança. A gente percebe que a prateleira inteira teve o fator de segurança acima de 4. Só as regiões ali de concentração de tensão, que seria ali em cima da solda e na região dos parafusos, ali que abaixou de 4. E muito escondido para trás da chapa ali, que estavam ali chegando nos 2,5. Mas todas questões muito bem resolvidas dentro do projeto. Isso aqui seria uma vista dinâmica aí do nosso projeto, desenho 3D, que seria o start aqui para os desenhos técnicos. A vista explodida, então temos a chapa vertical, o suporte horizontal, suporte diagonal e o sistema cantilever de segurança da ponta. Aqui as questões de dimensões, usamos as chapas de 6,3 milímetros na parede e na ponta. Temos as medidas aí de comprimento tanto da chapa diagonal, do perfil diagonal quanto o perfil horizontal. Todos os perfis U, né? Então já é padrão. Finalizando, então, a gente percebe que o objetivo do nosso projeto foi concluído com êxito.
foi solucionado o nosso problema, a nossa dor inicial do projeto, que era justamente a questão de organizar o estoque de material da faculdade e da oficina e gerar uma segurança dentro da oficina, tudo aplicando as questões da NR 1112. A gente utilizou aí do DFME e aplicou as normas SAI para o desenvolvimento tanto do desenho quanto das simulações. Então, estamos embasados aí em questões de normas técnicas. E questão de desempenho final, um fator de segurança maior que 2, foi de 2,5, e isso foi sobre uma carga severa de 500 kg para apenas uma prateleira. Lembrando que anteriormente no projeto a gente comentou que para uma barra completa ali seria 4 a 6 apoios, então uma barra não chega nem perto dos 100 quilos, as barras que a gente utiliza na faculdade, e para os 6 metros a gente usaria muito mais do que uma. Então a carga é excedente e nos garante a segurança do nosso projeto. Finalizando, então, queria agradecer a todos que assistiram a nossa apresentação. Estamos abertos para dúvidas e muito obrigado.